Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre sua vida e sobre a nossa igreja nesta noite. Eu louvo a Deus pela sua vida, que deixou o seu lar, a sua casa nessa noite, está aqui conosco, presente fisicamente aqui, aqueles que estão remotamente, pela internet, aqueles que estão hoje, aqueles que estarão outro dia, porque vale aqui a propaganda no canal do YouTube da Igreja Batista de Laranjeiras. Inscreva-se no canal, você terá ali os cultos, não só ao vivo, mas também os cultos e os sermões gravados. Posteriormente você pode rever, pode passar, você pode fazer evangelismo virtual, né? Agora você não precisa estar necessariamente com um folheto na mão para entregar uma pessoa como nós fazemos tradicionalmente. Você pode mandar o link do culto aí no grupo da família, no grupo da sua escola, da sua faculdade, e abençoar pessoas com o trabalho que nós fazemos aqui em nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido e eu diria um texto querido de muitos, inclusive de não crentes, não cristãos, um texto que é uma belíssima poesia escrita, inspirada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13. É um texto que inspira canções, inspira hinos e canções, inclusive canções seculares, são inspiradas nesse texto, dada a sua beleza e a sua profundidade. 1 Coríntios capítulo 13, eu vou ler os 13 versículos, é um texto longo, mas que vale a pena nós lermos, recitarmos nessa noite juntos. Eu vou ler e peço que você ouça atentamente e receba a palavra do nosso Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com todos os irmãos e irmãs que nos ouvem a palavra que o Senhor me inspirou a compartilhar, mas quero dedicar especialmente ao casal, meu amigo Hernani e Daniele, o sermão dessa noite, pelas suas bodas de prata, que eles possam receber as bênçãos do Senhor, mais ricas bênçãos do Senhor na sua vida e família. Diz assim o trecho. Perceba que o apóstolo Paulo começa a introduzir esse texto na parte B do versículo 31 do capítulo 12. Antes dele começar o texto, efetivamente no capítulo 13, tem uma pequena frase que diz: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a sua poesia que diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Senhor, continue a falar aos nossos corações. Esconde-nos atrás da tua cruz, para que somente a tua voz seja ouvida, ó Jesus. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz uma coisa interessante. Eu já disse isso aqui outras vezes. Quando você for pregar, leia o texto, escolha bem, leia de forma alta e clara, para que, mesmo que o sermão seja ruim, só a leitura do texto já abençoe, né? E esse texto é típico disso. Já fomos abençoados. Se eu encerrasse aqui, já estaria de bom grado a homenagem ao casal que completa suas bodas de prata, e o nosso coração já teria sido alimentado pela poesia do apóstolo Paulo. Não quero acrescentar nada, ai de mim se o fizesse, mas quero convidar os irmãos a refletir. O apóstolo Paulo, ele vem falando dos dons espirituais a partir do capítulo 12. Ele fala sobre os dons da igreja, as dádivas que o Senhor concede às pessoas, os talentos que cada um desenvolve, aquilo que é necessário ao desenvolvimento da igreja em Corinto. Uma igreja complicada, uma igreja cheia de dificuldades, cheia de diferenças, uma igreja numa cidade, arriscaria dizer, parecida com o Rio de Janeiro. Corinto era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, enfim, uma cidade com muito comércio, indústrias, enfim, uma cidade avançada para a época. E o evangelho alcança aquelas pessoas, e a igreja em Corinto era uma igreja cheia de complicações. Pessoas diferentes, evangelizadas de formas diferentes, por pessoas diferentes, e Paulo tenta unir esse povo no mesmo local, sob a égide de Cristo. E Paulo se cansa, Paulo sua a camisa para conseguir que a igreja de Corinto seja uma igreja unida. Veja que ele tem essa preocupação em escrever 2 longas cartas que orientam a igreja de Cristo até hoje. O que serve para a igreja de Corinto, serve para a igreja batista de Laranjeiras, pois cremos que o Senhor Deus inspirou o apóstolo Paulo a orientar aquela agência do seu reino, como a orientar-nos a nós hoje em dia também. E ele vem falando dos dons, e depois, a partir do verso 12 do capítulo 12, da unidade, de como um corpo é um corpo complexo. Ele compara a igreja ao corpo humano e mostra como é essa complexidade, em que o ouvido não é mais importante que a mão, a boca não é mais importante que a perna. Ele faz essa alusão, essa metáfora, para falar da importância da unidade. E depois de todas essas orientações, ele termina com o verso a metade do verso que eu quis ler aqui, introduzindo o que seria uma das mais belas poesias já produzidas pela humanidade, e nesse caso, inspirada por Deus. Ele diz: agora mostro-lhes um caminho ainda mais excelente. Tudo que eu disse aqui era importante. As minhas orientações acerca da unidade, acerca do conhecimento, acerca das profecias, das línguas, de tudo aquilo que eu orientei esta igreja até aqui, tudo isso era e é importante. Mas tem uma coisa ainda mais importante
que eu quero compartilhar com vocês. E ele começa um louvor ao amor. Ao amor. Ao amor. Se não fosse o amor, não estaríamos aqui. Somos frutos do amor de alguém por alguém. Talvez não seja um amor muito exemplar, talvez seja apenas um amor desejoso, o amor que os gregos chamavam de eros, que dá origem à palavra erótico, erotização, ou seja, o amor desejoso, o amor aquele que talvez é o que primeiro surge quando um homem olha para uma mulher para um homem, e o desejo, quer estar junto, e se apaixona, o amor da paixão. Pelo menos esse deve ter surgido para que nós estivéssemos aqui hoje. Mas o amor que o apóstolo Paulo demonstra e narra e canta aqui não é o amor eros. Ele vem antes falando sobre a importância da unidade da igreja, do amor entre os irmãos, do carinho que os irmãos devem ter um pelos outros e preocupação. Esse amor os gregos chamavam de filéu, filia. O amor à amizade, o amor à aproximação. Mas também não é esse amor que o apóstolo Paulo canta seus louvores aqui. Esse amor que o apóstolo Paulo demonstra tanta afeição e dá tanta importância nesse texto, é o amor cuja palavra grega utilizada no texto é ágape. E essa construção, essa locução gramatical significa um amor incondicional. É o amor que Deus tem por nós. Traduções mais antigas trazem nesse texto que nós lemos, não a palavra amor, mas a palavra caridade. Se você tem uma Bíblia antiga na sua casa, você verá que está traduzido lá por caridade. Não está errado, porque existe uma discussão aqui entre a tipificação do amor que o apóstolo Paulo está pregando. E caridade é aquele amor que te leva a fazer algo por alguém, não é verdade? É aquilo que te leva, te move a agir de forma caridosa com alguém. Mas a palavra de fato aqui é amor, não caridade. Perceba que existe uma dificuldade grande de nós, ocidentais, compreendermos a mente oriental. A pastora Roseli teve uma experiência recente de estar ali no Oriente Médio e ela já compartilhou conosco algumas coisas, mas poucas coisas da sua grande experiência, e ela pode confirmar isso. A mente deles eles pensam diferente de nós. É uma outra realidade. E a realidade desse tempo, de mais de quase 2.000 anos atrás, ainda era mais diferente ainda. E depois desse tempo, nós fomos helenizados. Significa que a cultura helênica, grega, ela conduziu o mundo oriental e apresentou o mundo oriental ao Ocidente. E essa helenização, tanto que o texto que nós lemos, o original dele está escrito em grego. O grego era uma espécie de, o grego koiné do Novo Testamento era o inglês de hoje em dia, era como você se comunica. Mundialmente falando, mal ou bem, se você falar inglês, você se comunica em qualquer lugar do mundo. Na época, o que fazia essas vezes era o grego koiné. Só que nós temos uma dificuldade grande de entender essa questão do amor,
porque o amor foi romantizado pelos gregos. E talvez uma das maiores tragédias de todos os tempos tenha sido nós ocidentais, compreendermos o amor como meramente um sentimento. Meramente um sentimento. Algumas línguas são até menos ricas em designar o amor. Em francês, por exemplo, o verbo aimer também é usado para gostar, né? Eu dizer je t'aime, eu te amo, ou eu dizer j'aime le carnaval, eu gosto do carnaval, né? Ou seja, eu amo, eu gosto. Você tem que entender o contexto. Em inglês, se apaixonar é cair em amor, né? Fall in love, cair em amor. Então perceba que nas línguas latinas, mais modernas, nós também temos essa dificuldade de diferenciar o que é amor de gostar muito, ter um sentimento especial, se apaixonar. Mas o amor do Novo Testamento tem uma característica primordial. Ele é um amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. É um amor que não impõe condições. A beleza desse texto é indiscutível, mas mais do que belo, esse texto é profundo. Quando ele fala sobre os dons, ele fala sobre a unidade da igreja, dizendo que tudo é interessante e importante, mas depois ele diz, olha, mas tudo isso de nada tem valor ou importância se eu não tiver amor. E eu não tiver amor incondicional. Não fosse o amor de Deus para conosco, não seria possível a realidade igreja. Sem o amor de Deus para conosco, não seria possível a realidade família. Sem o amor de Deus para conosco, não seria possível o casamento. Sem o amor de Deus para conosco, não seria possível as nossas vidas. Nossas vidas são dependentes do amor de Deus para conosco. E o amor de Deus se revela em que Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não coloca condições e diz, façam isso, ajam assim, sejam assim e eu vos amarei. Não, Ele dá o primeiro passo em direção a nós e diz, eu vos amo e por isso os quero perto de mim. E desejo para vocês um estilo de vida que exale, que demonstre esse amor. Esse é o estilo de vida cristão. É um estilo que exala amor. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, soubesse os mistérios do conhecimento, fé, olha só, fé é uma coisa tão cara a nós. Comparada com o amor, ela fica diminuta, porque o amor precede a fé. Não dá para crer em Deus se não houver amor. Primeiro o amor dele por você, que já aconteceu, e depois o amor seu pelos outros. Nisto somos conhecidos como cristãos, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos a nós mesmos uns aos outros. Amamos uns aos outros como a nós mesmos. Nisto somos caracterizados como cristãos. Diferente disso, não há cristianismo. Se não nos amarmos, não há cristianismo.
E Paulo demonstra algumas características do amor que são caras a ele e que são necessárias para que o amor seja viável. Não é qualquer amor, é um amor paciente, bondoso, não invejoso, que não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. Quando nos casamos por amor, como é o exemplo que temos aqui hoje, e há 25 anos permanecem juntos, embora eu não os conheça há 25 anos, posso supor que casaram por amor, senão não suportariam 25 anos. Porque o amor faz você suportar os julgos e as dificuldades da vida. Tudo que se impõe à realidade de um casal, das lutas com os filhos, com as noras, com os genros, com os cunhados. Olha só. Interessante que o apóstolo vem falando aqui, né? O amor é paciente, é bondoso, não se vangloria, não se orgulha, não faz isso, não faz aquilo. E diz assim, não se ira facilmente. Facilmente. Então assim, tem hora que dá raiva, né? A raiva vem. E não é só o lugar, não só esse lugar da Bíblia que se fala isso, mas em outro, em Tiago também diz, né? Não se põe o sol sobre vossa ira, a orientação das Sagradas Escrituras, ou seja, a ira vem. E outros também, irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela é presente, a raiva, a discórdia, a discordância. Mas o amor é superior. E precisa ser superior, porque é ele que sustenta. Sabe por quê? Porque ele não perece. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o restante passará. O ministério da profecia, o ministério todos os ministérios que atuam na unidade da igreja, em alguma forma, de algum dia passarão, mas o amor há de permanecer. Amor, poeticamente chamado na Bíblia de vínculo da perfeição, é o que nos faz aproximarmos-nos do Criador. Porque Deus, a única definição de Deus na Bíblia é essa, que Ele é amor. E que nós precisamos amar para conhecer a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não existe religiosidade sem amor. Se religiosidade sem amor é religiosidade vazia. Casamento sem amor é contrato. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo nos orienta acerca da necessidade de investirmos no amor. Aquilo que nos une a nós uns aos outros e a Deus, que nos faz parecer com Deus. Porque o que desejamos, ou pelo menos esse deve ser o desejo ardente do coração do cristão, é se parecer com Jesus. Não é verdade? Nossa orientação não é essa, que sejamos obedientes. Obedientes e nos pareçamos com o mestre. Um discípulo quer parecer com o seu mestre. E só tem um jeito de parecer com Jesus, é amando. Amando de verdade. E esse amor é um amor que demonstra, um amor que age. Como eu disse anteriormente, é trágico nós transformarmos um amor num mero sentimento. Dizer que ama quem passa fome na África é bonito, é interessante, é até verdadeiro. Mas é muito mais fácil do que amar um irmão da sua igreja. Sabia que é mais fácil? É mais fácil porque é etéreo, é figurativo,
é sublime, é bonito, é interessante, é importante, mas a África está tão distante. Agora, amar o seu vizinho, ou coisa difícil, né? E amar o cônjuge, então, que você vê todo dia, acorda, levanta, escova o dente junto, né? Isso é que é desafio maior até. Amar o mundo é bacana, é bom, é importante, mas amar o próximo, esse é o desafio. Desafio esse que Jesus nos chama a fazê-lo. João capítulo 15, ele diz: este é o meu mandamento. 15, 17, amem-se uns aos outros. E quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha a referência circular. Quem tem os meus mandamentos, quem guarda os meus mandamentos, quem faz o que eu mando, esse me ama. E o que eu estou mandando é que você ame. Olha só que coisa. Então, eu amo é sim, se você ama, você se parece com Jesus. E você demonstra que ama a Deus. Mais cedo aqui tivemos o depoimento da irmã Lília Cristina, dizendo, muito emocionada, uma coisa que eu ia dizer aqui. Nós não combinamos, né? Nem nos falamos antes, mas assim, irmãos, eu vejo em vocês o amor de Deus. E não é quando vocês estão aqui cantando, louvando, isso é bonito, bacana, demonstra amor também. Mas quando que ela viu esse amor da igreja? Quando vocês estavam fazendo, preparando com carinho, chegaram cedo, acordaram cedo, estiveram aqui, demonstraram amor pelo seu filho, que é filho dessa igreja. Eu vejo o amor de Deus em vocês, meus irmãos. Essa declaração é que demonstra o que é o amor cristão. É o amor que nós vemos uns nos outros, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir. E esse amor é incondicional. E nem sempre é fácil. Tem pessoas que são mais fáceis de se amar, porque são amáveis. Mas tem pessoas que não são amáveis. E as pessoas que não são amáveis são as que mais carecem ser amadas. Irmãos, nesta noite, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que é uma igreja que tem demonstrado amor nas suas atitudes. Eu louvo a Deus pela vida deste casal querido nosso, que por amor de Deus a eles e entre eles alcança essa marca histórica. Histórica mesmo, né? Porque hoje em dia os casamentos são cada vez mais efêmeros. Outro dia eu vi, assim, é muito comum entre artistas esses casamentos relâmpagos, né? Mas outro tem um que se superou. O camarada casou com uma determinada artista. E na rede social ele postou que tinha, nos aborrecendo, já terminamos o casamento. Tinha, sei lá, 6 meses. Foi para as redes sociais e compartilhou isso. Aí os repórteres foram procurar ela. E aí? Não estou sabendo não. Eu falei, pô, peraí. Realmente eles não estão se entendendo, porque eles não estão nem conversando. Ele termina o casamento, vai... Eu fiquei sabendo antes dela, pô. Aí depois ele voltou atrás. Não, eu me chateei, fui para as redes sociais. Você vê, o camarada se chateia. Ele não vai conversar com a esposa, ele vai para a rede social teclar para todo mundo saber, para os seguidores dele saberem. Aí depois, semana depois, terminaram de novo. E aí agora ela diz, não, agora é de verdade. Eu falei, não, antes era só o ensaio. Agora ensaiou. Então assim, 25 anos não é para qualquer um. E isso graças ao amor. O amor deles, entre eles e principalmente o amor de Deus para com eles. Que o amor de Deus para conosco nos traga paz, meus irmãos. Paz para nossas vidas. Tantas famílias destruídas por incompreensão, falta de diálogo, falta de compreensão, política agora, futebol, né?
Meus irmãos, o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. O amor de Deus, Deus nos chamou a todos. Você consegue fazer um exercício de amar incondicionalmente? O exercício de amar alguém independente do time dele, independente do partido político dele. Olha que coisa difícil. Pessoa que você não concorda de nada, você consegue amar essa pessoa? Você consegue amar se o pastor Eliezer quer Botafogo? Assim, tem que amar ele, camarada. É difícil, mas é um exercício. É um exercício. Façamos o exercício do amor. Superemos as nossas diferenças. Nesses 25 anos, se você parar para conversar com o Hernani e a Daniele, eles vão ter uma série de coisas para contar de dias alegres e festivos, e outros que foram muito difíceis. É natural. Quem tem menos anos de caminhada também terá dias muito difíceis, mas só são superados por amor. Porque o amor, no amor não deve haver divisão, mas deve haver concordância. E a fé e a esperança são fundamentais, mas antes deles, o amor, nas palavras do apóstolo Paulo. Deus nos ama e precisamos, para conhecer e demonstrar que Deus nos ama, precisamos exercitar o amor na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso país. Que Deus abençoe a todos e nos ajude com misericórdia para conseguirmos exercitar o amor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.